dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Os Profs O Podcast. melhor podcast do Brasil. É uma honra ter você aqui conosco em mais um episódio, tá? Episódio número 26. 26. Qual vai ser o tema do EP? Não tem convidado hoje, Somos só nós, somos só nós. os ilustres. O que iremos falar hoje, Carmen? Vamos lá, hoje a gente vai conversar com vocês sobre esforço nem sempre traz resultados. Oh my God! Como ele tá estrangeiro hoje. I love it games, ou seja, eu amo o jogo. Bora? Ai, meu Deus. Simbora. Vamos lá. Nem sempre o esforço Vai trazer resultados. desenvolva, Carlinhos. Vamos lá. Eu vou pegar o exemplo de uma amiga. Tá. Quando eu falo exemplo de uma amiga, não é aquela história que a gente usa um amigo pra contar uma história da gente. Exato. É amiga mesmo. Ela, teve, durante a trajetória dela na escola, ela sempre foi a aluna esforçada. Certo. Mas que não necessariamente tirava notas boas. Era um tipo, não, me esforço pra sua matéria. Aí Aham. fazia a prova, chegava lá, 7. Aí aquela mesma coisa, sempre presente, frequência e tudo certo, porém nas notas nunca ia de acordo com o esforço. Certo. E aí a gente tava conversando um tempo desse sobre isso, e ela meio que percebeu por ela mesma que o esforço que ela tinha no ensino médio não estava trazendo resultados porque ela estava fazendo o esforço errado. Se esforçando demais de forma errada. Exatamente. Gastando energia No lugar errado. da forma Errado. Totalmente errada. É a mesma coisa, por exemplo, se a gente for pensar em treino. Você que é Sim, profissional da educação física. Exato. Todo treino vai trazer resultado? Eu me dizer que o que vai me dar o resultado não é o treino de hoje, nem é o treino de amanhã, nem é o treino de ontem. Sim. É a junção dos 30 treinos O compilado de todos os de treinos. todos os treinos. Então tem treino, ele é só um auxiliar daquele outro treino que eu estou querendo. Sim. Certo? Certo. Beleza? Então, por exemplo, vamos lá, se eu quero correr 21 km, vão ter variáveis de treinos. Certo? Isso. E às vezes aquele treino X, talvez ele não melhore o 21 km Que você de quer forma alcançar. direta. Sim. Isso. Mas ele vai melhorar outras valências corporais Uhum. que me ajudarão a melhorar no desenvolvimento de 21 km. Isso. É mais ou menos isso? Essa é a ideia. O esforço direcionado. Exatamente. O esforço direcionado ajuda você a alcançar os seus resultados. Mas se, por exemplo, nessa ideia dos 21 km, Certo. você corresse por correr, sem buscar melhorar Todo dia técnica, correr 21, não, jurando que eu vou melhorar. Exato. Não, a minha meta é 21, eu vou correr 21. Todo Aí você dia. não busca melhorar técnica, nada, só Não. correr. Esse Esforço em esforço vão. vai ajudar? Não. Exato. Esforço em vão. Essa é a ideia. Aham. Você até me fez lembrar, a gente, no atleta, viu? Sim. Virei atleta. E esse final de semana a gente tá gravando hoje dia 17. Isso. E dia 21 começa o campeonato de heróis, na qual eu irei participar, O atleta. o atleta. E uma das provas é remo. É um remo ergométrico. Sim. E a gente tem que percorrer 1000 metros, 1 km de remo. E é bem legal isso, porque o remo, ele tem 9 opções de peso, Sim. certo? Eu posso regular o peso Ah. da corrente. O quanto de força eu vou fazer para puxar a corrente do remo. Sim. Ok? Ok. Aí vem a pergunta, não é? Vem a pergunta. A prova é de velocidade. Sim. Vai e completar 1 km primeiro. Exato. Ok? Ok. Quem você acha que vai completar primeiro? O atleta que colocar o peso no 1, mais leve, ou no 10, mais pesado? Você vai se esforçar muito mais. No leve, né? No leve. Imagine, a corrente da frente ali. E ele vai girar, o ventilador vai girar, pouco, Ah, tá. certo?
na leve. Imagina que eu tô no 10. Eu puxei muito pesado. Sim. Puxei. Fala. O ventilador. Ah, ele vai. Tô ligada. Eu Faz vou sentido, precisar faz de sentido. menos braçadas para atingir a mesma distância. Tá, sim, sim, Porém, sim. vai estar mais De pesado. fato. Então, É igual. Você me fez pensar em bicicleta nesse sentido. eu ia Né? falar isso. Um exemplo eu usei ontem no boxe. Pronto. Quando o outro estava tentando explicar. O 10 não é o melhor. É muito pesado, nenhum. Você tem que achar o meio termo. Isso. E vai poupar energia e girar o ventilador mais rápido. Exato. Aí a média que a gente calculou lá era 7, 7, 8, 6, 7, 8. Pronto, O peso. perfeito. Que é a performance. E a performance. Top. Deu pra pegar o Top, analogia? top. Exato. É a Muito mesma massa ideia esse da- exemplo. É a É. mesma ideia da bicicleta. A mesma ideia da bicicleta. Perfeito. Você tá na linha reta, andando de bike. Você já andou de bike de baixo. Sim. Você tá na linha reta. Duas bicicletas, eu e a Carla. Imagina que a Carla tá na marcha mais leve. Tá lá, né? Imagina que eu tô na marcha mais ou menos. 6 e 7 de marcha. Sim. Ele Você vai vai chegar fazer primeiro. bem menos esforço E vou chegar e vai mais chegar rápido que primeiro você. por causa da trajetória. Perfeito. Esforço Nem direcionado. sempre. Quer dizer, esforço direcionado te ajuda a chegar no resultado. E fazer mais esforço nem sempre vai te ajudar a chegar no Exato. resultado. Aí é onde entra a questão da performance. Agora vamos falar de performance no meio desse rolê aí. Simbora. Total, total. Simbora. Porque o que é performance pra você? Performance pra mim é o ápice do desenvolvimento com o mínimo de esforço. Perfeito. Performance é você fazer a coisa certa. Certo? E que não necessariamente significa fazer com muito esforço para aquilo. E, detalhe importante, quando você vê um atleta de elite, Michael Phelps, Sim. nadando, ganhando um 10 segundos de diferença, quando a natação é muita, Hã? para o segundo colocado. Não é fácil não, tá? O Michael Phelps, ele está se esforçando muito. Bastante. Detalhe, não é fácil, mas ele sabe usar o esforço, Isso. ele treinou, ele direcionou e usou o seu corpo, o Exato. atleta de maior envergadura, a seu favor. Exatamente. A seu performance favor. é justamente o esforço direcionado. Direcionado. Não é só gastar energia de forma aleatória. Por exemplo, aí vamos agora pegar um outro exemplo puxando para a situação de dia a dia. Certo. Quando a gente fala de produtividade e de performance no nosso dia a dia, o que é que a maioria das pessoas tendem a pensar? Ah, eu vou produzir, quanto mais coisas eu estiver fazendo, Boa, muito bom. mais produtivo eu vou Muito ser. bom. Negativo. Mas não. Negativo. Porque existe uma diferença entre ser produtivo e ser ocupado. Isso vale para qualquer coisa. Aham. No esporte, nas atividades diárias, no Treino, seu trabalho, em tudo, tudo, em tudo, tudo. tudo. Se você está ocupado, não significa necessariamente que você está sendo produtivo. Porque a performance é você fazer a coisa certa. Exato. E a produtividade é você fazer mais vezes É muito massa. a coisa certa. Muito massa. Entendeu? Então, quando você mesmo, você está performando e está sendo produtivo no seu treino. Por quê? Aham. Porque você está fazendo o certo e começa e continua a fazer o certo por mais vezes. Uhum. Então, está performando e está produzindo. Inclusive, como você no esporte, houve dias e fazer o certo era não fazer nada. Aham, Pra- exatamente. Dia Perfeito, off. pô, Pra quem é atleta, eu acho que é o pior dia. Isso, Porque a gente é velho. atleta, é viciado em treinar. E tá lá o tempo todo, Mas né? o certo naquele dia é descansar. Era descansar, exato. Ali é performance. Exato, É eu velho. entender que é o meu momento de descanso. Perfeito, perfeito. Tô adorando esse papo. Então, se naquele dia de descanso eu resolvesse treinar para saciar o meu ego, não, pô, também eu Não vou ia tá treinar. performando. Não ia estar performando. Não Porque ia atrapalhar o outro treino do dia pós-off. Isso. E o meu professor planejou para ser um treino talvez muito pesado. É. E ele precisava do meu corpo descansado. Descansado. E aí naquele dia, era para descansar, eu não descansei, virou a bola de neve, perceba. Sim, Entra no início que você falou. Era para descansar, não descansei. Tava bem, pô. Beleza, gastei o meu corpo. No outro dia, era para ter um treino top. top. Não tive. Por quê? Porque Estava não descansou. cansado. E aí vira uma bola de neve. Na segunda eu não treinei bem, na terça também não. Na quarta eu tentei compensar a segunda e a terça. E você Isso. não performa. Perfeito, E você perfeito. não vai performar. E se a gente for fazer uma associação disso com o nosso dia a dia, o momento de descanso está onde? No sono.
sono, no lazer, Exato. no momento de parar de ver uma Netflix. Isso. E quantas vezes a gente ouve pessoas dizendo: para alcançar os seus sonhos, você precisa abdicar de dormir bem. Já ouviu isso? Nada contra. Estude enquanto eles dormem. Isso, velho. Trabalhem enquanto eles comem. Exato. Passe fome. Não faça isso. Não coma, estude. Mas essa é a ideia. Não, A galera mas- propaga eu muito, esqueci. pô. Mas essa ideia de já pensou? Estude enquanto eles dormem. Dorme. Trabalhe enquanto eles dormem. Não, meu amigo, enquanto eles dormem, vá dormir também. Também. Você precisa estar com o corpo descansado. Sim. Porque da mesma forma que você falou, no dia que eu era para ser off de treino, no dia posterior eu poderia fazer um treino mais pesado, que Isso. exigia o descanso do meu corpo no dia Da anterior. minha carne muscular. Aí se você não dá o descanso para o seu corpo, a performance dos treinos seguintes, não só do dia seguinte, mas dos dois, 3, 4 dias seguintes, não vai ser tão satisfatória. É um acúmulo, né? Exato. É a galera tende a pensar no dia. Isso. Resumindo no Mas dia. há um acúmulo. A minha nutricionista ele fala muito isso. Ah, eu falhei no sábado. Não é falhou no sábado e vai acabar com essa dieta. É que você falhou sábado, segunda um pouquinho, Isso. quarta só um pouquinho. Aí na quinta, eu Fui bem. mereço, eu mereço. Eu mereço. Sexta eu fui bem, já foi ótimo. Top. Então, quando você dos 30 dias, quantos dias você falhou? Você falhou. Você deu brecha pra falha, né? Isso, exato. Perfeito, perfeito. É o acúmulo, a mesma coisa é Isso. a produtividade, é o quanto você trabalha. Exato. Mas aí você falou um ponto realmente muito importante, que é sobre a pessoa se conhecer, Boa. sabe? Não há performance sem autoconhecimento. Anota Exatamente. aí. Perfeito. Anota. Perfeito. Não há performance sem autoconhecimento. Por quê? Porque, como a gente falou agora há pouco, a performance é você fazer a coisa certa. Fazer a coisa certa, você precisa ter clareza do que você está fazendo. Como é que você vai ter clareza se você não tiver autoconhecimento? Exato. Aí você pega, por exemplo, exemplos de pessoas que estão estudando para concursos. Aí as pessoas dizem, como eu faço para passar em concurso? Regra número 1, estude de 8 a 10 horas por dia. Final Aí de você, semana. final de semana, não saia com a sua família, Dizem durma isso, 5 horas por dia e por aí vai. É real, Faça é real. isso até você conseguir a aprovação no É real. concurso. Já ouvi Aí muito você vê outras pessoas fazendo, digo, tá, eu quero passar no concurso, eu tenho que fazer o quê? Repetir mesmo. também. Faz sentido você moldar alguns comportamentos? Faz. Sim, Desde que sim. esteja de acordo com Sim. a sua personalidade e com a maneira com a qual você funciona. Até porque a performance, ela é adaptativa. Exatamente. Ela é adaptativa. A performance que funcionou para o A, ela pode ser adaptada para o B e ele tem resultados melhores que o A. Isso. Ele pegou a estrutura do A, ele estudou o A, caramba, o A, para atingir o A, precisa da performance, ele fez isso. Aham. Mas isso ele fez, essa parte não se enquadra. Como é que eu posso adaptar a mim? E aí eu vou dar outro exemplo de esportes. Aham. Hoje eu pode cair de exemplo. Bolt. Usain Bolt. Sim. Ele tem uma mecânica de corrida totalmente diferente, jamais vista. Por quê? Por conta da altura dele, a largada de passada dele Aham. é diferente dos demais atletas. Ok? Ok. Ok. Se ele fosse se espelhar nos atletas anteriores a ele, talvez ele não tivesse performado. Sim. Porque não era compatível com o estilo, biotipo, Com o modelo biotipo de dele. corrida dele. Aham. Certo? Ele começa com passadas mais largas. Então você percebe que nenhuma largada do monte ele era líder. Aham. Ele largava à frente. Porque não é o ideal essa largada com a passada muito grande. Só que, por ele ser um atleta de alta performance, ele descobriu como usar isso a seu favor. Sim. Então ele largava atrás, e essa mesma passada larga se tornava a favor dele à medida que os metros iam passando. Sim. Então ele sempre chegava à frente com muita vantagem. Por causa da passada larga no início. Aí eu não tenho as pernas no monte, mas eu quero ser igual a ele. Você vai E replicar. aí? Vai dar certo. Ou eu posso fazer dentro do modelo de treino dele e se adaptar. Pra se adaptar com você. Exatamente. Aí ele fez, aí ele habilitou. Aí ele, ele história, é meio motivacional, meio. Tá legal esse ponto. Tá, legal esse tá. ponto. A gente vê a galera no auge, no alto da performance, e a gente só dá valor
ao ápice. Mas o que ela militou, Pra chegar lá. você está disposto, se enquadra, Isso, velho. se enquadra naquilo, Perfeito, na perfeito, sua vida. perfeito. Aquele cara que passou para primeiro lugar em juiz, o que ele militou, ele fez, Pra alcançar, né? se enquadra, Com certeza. qual é a realidade de vida dele? Perfeito. É fato que nem todo esforço vai gerar o resultado que você deseja. Porém, não significa que para alcançar o resultado que você deseja, você não vai precisar se esforçar. Isso, um esforço vai existir. Você vai precisar se esforçar. O esforço vai existir. As abdicações vai existir. É óbvio que em alguns momentos da vida, sim, em alguns momentos, você vai precisar dormir 6 horas por dia. Sim. Mas vai ser um comportamento que, se a longo prazo você continuar fazendo, vai te fazer performar? E não é isso que vai determinar a performance. E não é isso É que só vai mais determinar. um fator. Exato. O sono é só É mais um dos fatores. Dois. Talvez um dos principais, né? Essa questão do Sim, descanso. sim. Porque se a gente realmente Concordamos. dorme pouco, a nossa desenvoltura cognitiva ela é de fato afetada. Mas de igual modo, eu durmo 8 horas por dia, mas como mal. Isso. A minha desenvoltura Aí significa intelectual dizer é que o seu resultado afetada. também não vai ser bom. Mas Exato. eu me alimento bem, durmo bem, mas não extremamente, não tenho um período de atividade física. Sim. O cognitivo vai ser afetado. Vai. Ah não, eu treino, eu durmo, eu me alimento. Mas eu não estou bem no meu relacionamento amoroso. Isso. Vai ser afetado. Vai ser um fator de distração para você. Meu namoro tá bom, meu treino tá bom, minha alimentação tá boa. E mais, meu sono tá Seu bom. sono tá bom. Ah, mas o meu relacionamento familiar não tá. Vai ser afetado. Entenda, é a soma. De vários esforços. Eu acho que, em resumo, o que é saúde? O conceito Sim, de saúde. sim. É o perfeito bem-estar físico E mental, E físico, mental e mais um. E social. Não. físico, mental e social. Saúde é isso. Então a saúde física, a Perfeito, saúde perfeito. mental. Você tem englobar que tudo buscar o máximo de equilíbrio possível entre tudo isso. as 3 áreas, digamos, né? Isso. Perfeito esses exemplos. E é interessante também que a gente levante que, para que não fique de forma ambígua o entendimento, né? Ah, então eu tenho que encontrar as condições perfeitas para performar? Não, porque ninguém encontra as condições perfeitas para performar. Sim, você vai ter que encontrar uma forma de performar em alguns momentos, mesmo que sua relação com a sua família não esteja boa, Exato. mesmo que o seu relacionamento não esteja bom, Exato. mesmo que a sua alimentação não esteja lá tão boa. Você vai precisar encontrar uma forma de organizar essas coisas para então entender que a sua performance precisa ser melhorada. Mas não significa que você tem que esperar as condições perfeitas para então buscar performar. Coisa muito interessante, eu acho que eu gosto muito da performance, é o seguinte. É a mentalidade. Eu acho que performance também. Vamos mudar o nome desse podcast, né? Vamos mudar, tá? Tema, Performance. Performance. É uma coisa muito importante na performance, independente que seja esportiva, é a mentalidade. A linguagem corporal e a mentalidade. Vamos lá, deixa eu tentar explicar, tá? Deixa eu ver como é que eu posso explicar. A gente é resultado daquilo que a gente pensa. Sim, Concorda? sim. Se eu penso que eu sou bom, Você vai ser bom. não quer dizer que eu seja. Mas eu posso ser. É como o Cristiano Ronaldo até fala. Já viu alguns posicionamentos dele? Aham. Ele pensa que é o melhor, ele vai é o ser. melhor. Ele vai ser. Provavelmente. Não quer dizer que eu vou acordar hoje e vou dizer, eu sou forte. Eu vou levantar 100 quilos de Do nada e vai dar certo. Não. A gente tá usando performance tem a ver com razão também, tá? Não. Enfim. Mas por que eu falo isso? Vamos lá. Por quê? Porque a nossa mentalidade, a galera, eu acho que não tem noção da importância do poder da mente. Sim. Do quanto a nossa linguagem corporal fala por nós. E aí eu vou dar mais um exemplo. Então você não pode de exemplo. De exemplos. Tem um movimento no CrossFit e é um snatch, chamado de snatch. A gente usa uma barra, certo? Tira a barra do chão e a joga pra cima da cabeça com os 2 braços abertos. Não pode estar fechado, tem que estar aberto. No máximo amplitude. Ok. É considerado o exercício mais difícil do CrossFit, mais chato. Enfim, eu não conseguia fazer o snatch com mais de 20 quilos, que é o peso da barra. E eu ainda tinha dificuldade. E aí o campeonato foi se aproximando, não saía, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Até que um dia eu disse, meu irmão, velho, eu faço tanta coisa mais difícil. Eu sou bom,
eu corro 21 km, eu corro 5 km em 20 minutos. Meu irmão, eu tenho pulmão de aço. Eu sou bom, velho. Eu vou fazer. Eu cheguei um dia no box, 6 horas da manhã, saí de 9, só fazendo snatch. Treina. Educativo, educativo, educativo. Barra vazia. Quando ele teve assim, pá, 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 vai sair, vai sair. Fui agregando carga, vai sair. Beleza. Tranquilo? Aham. Tranquilo. Quando, isso foi numa quinta-feira, eu acho. Enfim. Quando chegou no sábado, a gente teve o treino visando o campeonato. Vai ter uma Sim. prova de snatch no campeonato. Carla, sensacional. Eu coloquei primeiro 8 e 8, família, Aham. depois 10 e 10. Era irreal. Eu só pegava 5 pés da barra. Aham. Depois eu disse, isso era simulando a prova. Então tava todo mundo torcendo. E a energia, e aquela pressão. Aquela- Eu disse, tô ligado. Bote 12, 12 e eu vou levantar. Todo mundo, bicho, tempo. 12 e 12, bote. Em 12 e 12 levantei. Aí. Você não quer dizer que eu ia levantar? Não. Não, não falando de maluquice. Sim. Estou falando de performar com a força da mente. Sim. Eu treinei, cara, isso não é loucura não, não cheguei lá e ver. Mas eu disse a minha mente que eu ia levantar. Que você ia levantar. Se eu dissesse a minha mente, bem, irmão, eu só treinei um dia, eu não levanto não, vou não. Eu não ia. Eu não ia. E você é adepta do poder da mente também, Com né? certeza, com certeza. Poder da mente. Muita das coisas que eu faço, no sentido de realização, principalmente, é porque eu coloco na minha cabeça que vai dar certo. Boa. Esse é o ponto. Tem que dar Esse certo, é o tem ponto. que dar certo. Não tem plano B. Não tem plano B. Não tem Boa, plano B. boa. É plano Frase A e perfeita. acabou. Frase perfeita. Você tem o plano A e se joga pra fazer o plano A dar certo e pronto. Não tem Exato. plano B. Plano A é tem o plano campeonato, B. o campeonato exige os net Exato. tem que fazer. A gente tá Ah, falando mas- de muitos elementos de performance aqui, Muitos, viu? muitos. Essa questão de não ter plano B também é um ponto muito relevante na performance. Porque se a sua cabeça ficar pensando, por exemplo, você colocou 12 e 12. Isso. Mas se na sua cabeça você tivesse pensado, eu posso pegar 12 e 12. Mas se eu pegar 10, 10, tá massa. Se você focasse no plano B, Aham. você tinha parado no 10, 10. Aham. Mas você não tinha o plano Exato. B. Exato. Entendeu? Perfeito. Perfeito. Porque a prova do snap, ela te pede, ela não pede, mas é estratégico você usar o peso de aquecimento, ele é 2 vezes mais leve, Sim. o peso alvo, que você é o seu limite, e o peso de show, que a gente chama, é a hora do show. Se entrar, entrou. Se não entrar, então eu comecei com 8 e 8, porque eu sabia que eu ia conseguir. 10 e 10 era um, oh meu Deus, se eu conseguir, tô ótimo. E o show era 12. 12 e 12. E você colocou que você queria o 12. O 12. A recomendação lá na hora era que eu parasse no 10 e 10, pra não, Sim, sim. não disse 12 e 12. Vai, bota. Você treinou, né? Isso. Você não chegou do nada e não, bota aqui 12, 12. Não. Todo Você mundo falou. pode dar o show, eu posso Você dar. foi Eu treinado. treinei com 10 e 10. Mas não tem a margem de erro para mais? Sim. Para dar o show? Bota Então 12, vamos 12. colocar, mirar na margem de erro pra mais, É né? possível. E não pra menos. Fiz o movimento dentro da barra, na Perfeito. minha cabeça, Perfeito, na minha perfeito. cabeça, naquele momento, de verdade. Pode parecer clichê. Eu disse, eu vou conseguir. 12 e 12 vai sair. O que eu tenho que fazer é agachar, trazer a barra pro quadril, remar e subir. Barra pro quadril, remar, subir. Você Barra, mentalizou. bem, boa. Fechei o olho, barra pro quadril, remar, subir. Dito e feito. Barra no quadril, remar, Remou, subir. subiu. Você mentalizou o que queria fazer e com aquela carga Exato. não deu brecha pra plano B. Perfeito. Perfeito, perfeito. Show. Se a gente fosse pensar no seguinte, você, em todas as áreas da vida, não só esporte, em tudo, Sim, trabalho, tudo, o que é que te faz performar? Qual seria o elemento-chave que diz, se eu fizer isso aqui, eu performo no esporte, na saúde, no trabalho, no relacionamento, com a família, com a esposa? O que é que te faz performar na vida? Se eu puder definir uma palavra, Em uma palavra. constância. Você sente que quando você está constante, você consegue performar bem em todas essas áreas. Isso. Constância. Perfeito. Enquanto eu sou capaz de insistir naquilo. Meu relacionamento amoroso.
Todo mundo passa por dificuldades. Constância. Enquanto eu estou disposto a ser constante naquele relacionamento, a me entregar para minha esposa, Aham. E buscar fazer dar certo, né? enquanto eu estou disposto a ser um melhor profissional, enquanto eu estou sendo constante Sim. em buscar ser um melhor professor, um melhor coordenador, enquanto eu estou disposto a ser um melhor atleta. Eu acho que seria mais a questão da persistência mesmo, viu? Persistência é. Persistência e É constância. gravado, né? Mas é o tanto que você é persistente mesmo. Pronto, persistência, vai, beleza. Persistência. É. Persistência. De fato, quando você observa a sua personalidade das pessoas mais próximas, consegue notar que você é muito persistente. Você está falando isso de mim? Sim, sim. Ah, tá, sim. É notório que você é um cara persistente. Sim, sim. Você não desiste fácil das coisas, não. Isso. Das coisas que valem a pena, é claro, né? Claro. Definiu melhor. Pronto. Acho que é persistência. E aí você pode pensar, tá, tem a ver a persistência com a saúde, por exemplo. Sim. Você passou por 6 tumores. Tem a ver. Não poderia ter desistido no primeiro. No primeiro não é a primeira experiência, mas no terceiro. Não, ele não, mas desiste. Deixe. Deixa ele consumir a minha vida, deixa ele... Aham. Não, uma hora vai dar certo. Passou pelo processo, Uma hora vai dar certo. Vê o quarto. De novo. uma hora vai dar certo. Sofri muito. Já contei isso diversas vezes. Aham. Sofri muito. Veio o quinto. De novo, se ele vai operar. Talvez seja a última vez. E se não for? Vai dar Próximo. certo. Talvez a sexta seja a última. Veio a sexta. E eu estou com o sétimo. Descobri recentemente que o sétimo apareceu. E, Vai sair de novo. bora. Tô triste. Tô. No auge da minha vida atlética, Sim. né, tentando performar, recebi essa No notícia. esporte, né? No esporte, recebi essa notícia. Bom, não teve que ser o sétimo. Talvez seja o último. E se vier o oitavo? Talvez Deus queira que pare no oitavo. Nem se esqueça. E assim vai, né? Na hora vai acabar, não é possível. Total. Então, o elemento que lhe faz performar Nem se esqueça. é a persistência. Eu acredito que o meu seja o mesmo elemento, viu? Uhum. É a persistência também. O não desistir fácil das coisas. É a chave da performance. É a chave da performance. Performar não é fácil. Performar não é É a fácil. persistência nas coisas certas. Isso. Aí, De fato. hoje eu dizer que a roupa do atleta, vou usar atleta, toda vez que eu falar atleta, pode pensar em qualquer área da vida, né? Vou usar atleta porque é a Atleta minha da área, vida, né? é a minha área, a minha vida. Eu costumo dizer que a roupa do atleta, ou a armadura do atleta, é a dor. Uhum. Não existe performance sem dor. Ah, não, de forma alguma. Performar dói. Dói. Dói muito. Acordar 5 horas da manhã para fazer um carne de jejum, Isso, velho. Dói. Dói. É por isso Dói que nem todo demais. mundo Performa. performa. Todo mundo quer performar, mas a maioria não consegue, porque você precisa realmente abdicar de muita coisa. e você só acorda 5 horas da manhã. Muita se tiver coisa. persistência. Exatamente. Dói, machuca, Total. dói o músculo, dói a mente. E ainda mais quando você performa, sem tecnicamente ou supostamente tem um retorno em mente. Sim. Quando a gente performa para a educação, a gente está performando para a realização própria e para o nosso propósito. A educação não te dá nada de retorno. Não. O salário é baixo, Em termos de materiais, né? de Bens materiais, dá você pouquíssimo. performa, você é persistente, Mas você sabe que não vai ter um prêmio muito grande Não. materialmente falando. é seu. É. É o seu propósito sendo Você realizado. performar na educação é realmente acreditar em dias melhores. Dias melhores. Você foca nisso. Exato. Então, dói. É difícil. Dói, de Dói. fato. Performar dói. A armadura do atleta, a roupa do atleta veste. Quando ele sai É. pra treinar, é a dor. De É a fato. dor. Acho que a maioria, como você falou, né? Tá falando atleta porque é dentro do seu contexto, É, mas mas- isso serve para todo mundo. Barra todo Pessoas que mundo. performam Pessoas. passam por momentos de dor. Todo mundo passa por Sim. momentos de dor, óbvio. Mas existem aquelas que se apropriam da dor para performar. Exato. E que sabem que precisa passar pelo processo de dor para performar. Quando a gente fala da dor da performance, ela é uma dor diferente. Sim. Ela Porque é uma dor calculada, calculada. né? É Exato. uma dor que você entra no processo sabendo. Não, eu Sabendo tô que- entrando sabendo que eu vou sentir dor. Isso. Mas eu quero passar por esse processo Isso. mesmo assim.
Isso. Total. O cara tá passando o concurso pra juiz em primeiro lugar, porque só tem uma vaga, eles sabem. Vai ser um processo doloroso. Doloroso. Ele vai abdicar de muita coisa. Vai, com certeza. Ele vai abdicar. Vai desequilibrar, por mais Vai. que a gente tente buscar o Vai. equilíbrio, mas vai desequilibrar. Mas é Porém, ele sabe É o que é um preço da performance. desequilíbrio por um tempo calculado. isso. Entendeu? Isso. A performance ela exige muito disso também. Isso. Desequilíbrio por um tempo calculado. E depois você retoma. Porque você entende a razão daquilo que você está fazendo. Exato. Que é a questão justamente do foco. Enfim, muita Enfim. coisa envolvida. Muita coisa Você envolvida. só não vai performar depois desse podcast se não quiser. Mas, Se não quiser. como a gente já está encaminhando pro final, né? Sim. Se você que está aí nos assistindo quiser saber, por exemplo, então o que é que eu faço para performar? Porque vocês falaram de tanta coisa sobre respeitar os momentos de descanso, sobre focar naquilo que você é bom, entender que você vai passar por momentos de sacrifício, esforço direcionado, porque se esforçar de forma aleatória não vai necessariamente gerar resultados. A gente falou de muitos elementos. Sim. Mas se a gente fosse dar uma resposta efetiva de como unir todas essas coisas, como é que eu posso ter um esforço direcionado? Como é que eu posso ter meus momentos de descanso? Como é que eu posso calcular o meu esforço, sabendo exatamente o que é que eu vou fazer todos os dias? Como é que eu posso entender que eu vou passar por esse processo por um tempo, que pode me gerar um desequilíbrio, mas depois as coisas vão se organizar? O que é que eu posso fazer para unir tudo num lugar só? Eu tenho uma resposta. Talvez não seja Eu tenho uma também. Eu quero que você fale primeiro. jamais caminhar sozinho. Perfeito. Ajuda profissional sempre. Top. Top. Jamais caminhar. Eu sozinho com as minhas pernas nunca vou Top, performar. top, top. A minha resposta vai unir com a sua. Veja. A minha seria autogestão, Não. organização de rotina. Porém, como você falou, a rotina de uma pessoa que performa nunca está atrelada a atividades individuais. Jamais. Nunca. Não existe alta performance sozinho. Exato. Não existe. Você vai precisar de pessoas que sabem mais do que você para estar Isso. te ajudando Boa. na sua jornada. Perfeito. Como é que eu vou ser mais produtivo? Procure saber de quem sabe. Então jamais caminhar Exato. sozinho. Se organize e peça ajuda. Se você não caminhar sozinho, você vai ser organizado. Exato. Você vai ter a dieta da nutricionista, você vai ter a dieta do Isso, coach, perfeito. você vai ter o plano de treino montado. Então eu sei, eu preciso Aí você fazer. vai saber exatamente. Eu sei o que eu vou Isso. precisar fazer. Então o esforço direcionado está exatamente aí. Não em você caminhar sozinho. procurar a ajuda de pessoas que vão te ajudar a performar. Sempre vai ter alguém que sabe mais do que Sempre. Você. E procure essas pessoas. E aí você vai performar. Isso. Fechou? Fechou. Top, adorei. Não, eu amei, pode crer. Amei. Top, top mesmo. E você, se gostou, comenta, compartilha, segue, manda pra geral. Todo mundo, Geral. todo mundo, todo mundo. Todo mundo. Bem, foi massa. Foi. Fala a verdade aí. Comenta. Foi O que você mais gostou? De tudo que a gente falou, o que você está fazendo hoje? O que você se identificou? O que você acha que está faltando para performar? Comenta aí. Isso. O que é que você precisa Comenta. fazer para melhorar? Coloca aí também. Ó, aí. Fechou, galinha? Fechou. É isso aí. Valeu, rapaziada. Calma. Não. Arrobas. Arroba. Como assim? Como a gente te encontra? Não esqueça Uau. disso. Arroba Felipe Santos, por 2 Is e 2 L's. Exatamente. Meu arroba prof. Carla Costa. E o nosso arroba tudo junto e misturado, onde você vai ter acesso a esse episódio em várias plataformas. Arroba os Profs Podcast. No Spotify, YouTube, Netflix, Spotify, YouTube, TikTok, TikTok e Instagram. Exatamente. Beleza? Aí, pequeno, YouTube, Spotify, TikTok e Instagram. Nos acompanhe lá também. Em breve Essa no fosse- OnlyFans. Não. Não, Jamais. brincadeira. Ninguém quer performar no OnlyFans, não. A performance no OnlyFans. Vamos falar sobre isso. Não, porque eu não tenho performance. Corta, Nico, corta. Dá uma preta, por favor. Valeu! Tchauzinho.